E eu estava aqui pesquisando para ver de onde vem essa história de avaliar a dureza dos materiais. Olha só que interessante. Esse livro conta que já no século XVII, o pessoal avaliava a dureza das pedras preciosas esfregando nelas uma lima. Mas nem só de pedra preciosa vive o profissional da indústria. Por isso, no século seguinte, apareceu um jeito de determinar a dureza do aço. Ele era riscado com minerais diferentes, mas isso também não deu resultado. Em 1822, surgiu então o primeiro método padronizado de ensaio de dureza. Ele foi criado por Mohs e acabou dando origem à escala de dureza Mohs. Ela é formada por 10 minérios padrões organizados em uma escala crescente do grau 1 ao 10. Isso é feito de acordo com sua capacidade de riscar e ser riscado. No entanto, ela não é boa para os metais, porque a maioria deles apresenta durezas Mohs entre 4 e 8. E assim, pequenas diferenças de dureza não são apontadas por esse método. Foi por isso que houve a necessidade de se desenvolver outros métodos melhores de controle do aço e de outros metais. Um deles é o ensaio de dureza Brinell. Ele foi divulgado em 1900 e logo foi muito bem aceito, por causa da relação que existia entre os valores conseguidos no ensaio e os resultados de resistência à tração. Quer ver como ele funciona? Então, fique de olho. Veja que no ensaio de dureza Brinell, uma pequena esfera de aço de diâmetro D maiúsculo é comprimida por uma carga F contra uma superfície plana polida e limpa de um certo metal durante um determinado tempo T. Assim, a esfera produz uma calota esférica de diâmetro D minúsculo e profundidade P. A dureza Brinell em inglês quer dizer Hardness Brinell, que se representa pelas iniciais HB. Em linguagem matemática, a dureza Brinell expressa dessa forma a relação entre a carga aplicada e a área da calota esférica impressa no material ensaiado. Como a área da calota é conseguida multiplicando o número π pelo diâmetro da esfera e pela profundidade da calota, a igualdade fica assim. Como é muito difícil medir a profundidade da calota, é mais fácil trabalhar com o seu diâmetro nessa outra fórmula, que representa a dureza Brinell. Nossa, Edgar, mas os técnicos têm que fazer todos esses cálculos para descobrir o valor da dureza dos metais? Não, Nilza. Eles têm tabelas que substituem todos esses cálculos. Olha aqui, ó, como é simples. O técnico que fez um ensaio do material da nova roda disse que o diâmetro de impressão foi de 3,55. Então, dá para saber que esse novo metal tem dureza 293. E que valor é esse aqui, Edgar? É que o Brinell sugeriu que esse ensaio fosse realizado com carga de 3.000 kg força e com uma esfera de 10 milímetros de diâmetro, feito de aço temperado. Mas nem sempre no ensaio de dureza Brinell é preciso aplicar 3.000 kg força. É possível usar cargas menores e usar esferas de diâmetros diferentes se nós respeitarmos as condições de ensaio. A carga vai ser determinada de um jeito que o diâmetro de impressão da calota tem de ficar entre 1/4 e a metade do diâmetro da esfera do penetrador. Agora, para isso você tem que manter constante a relação entre a carga e o diâmetro ao quadrado da esfera do penetrador. Isso é igual a uma constante chamada de fator de carga. No seu livro você encontra um quadro com os principais fatores de carga utilizados, suas respectivas faixas de dureza e indicações. Já o diâmetro da esfera vai depender da espessura do corpo de prova. A espessura mínima é indicada em normas técnicas de método de ensaio. No nosso caso, a norma brasileira estabelece que a espessura mínima do material ensaiado deve ser 17 vezes a profundidade da calota. Assim você tem a relação entre o corpo de prova e o diâmetro da esfera. Os diâmetros de esfera mais usados aparecem aqui, nessa tabela. Ela traz os valores de carga mais usados,
sempre de acordo com o fator de carga escolhido. Repare como ela facilita a vida de quem trabalha com esse tipo de ensaio. Hoje mesmo eu recebi um lote de chapas de aço carbono como essa aqui. Só que antes de começar a fazer as peças para o meu cliente, eu vou encomendar um ensaio de dureza, para saber se está tudo de acordo com o desenho. A única coisa que eu vou poder dizer para o técnico é que essa chapa tem 4 milímetros de espessura e dureza Brinell de aproximadamente 180 HB. Só que ele precisa saber qual o diâmetro da esfera que vai ser usada para ensaiar essa chapa. Quer saber como ele vai descobrir isso? Preste atenção e fique por dentro. Para determinar o diâmetro da esfera, utilizamos as informações dos 2 quadros que estão no seu livro de estudos. O técnico vai isolar o P da fórmula de dureza Brinell e montar a seguinte equação para a esfera de 10 milímetros. Desenvolvendo a equação, vai descobrir que a profundidade de impressão para a esfera de 10 milímetros é de 53 centésimos de milímetro. Agora, como a espessura do material ensaiado deve ser pelo menos 17 vezes maior do que a profundidade da calota, o técnico vai descobrir que a chapa tem de ter pelo menos 9 milímetros e 1 centésimo de milímetro. Ou seja, chapas de 4 milímetros não podem ser ensaiadas com a esfera de 10 milímetros. Puxa, Edgar, mas não é tão simples assim fazer o ensaio de dureza, não. Mas esse ensaio não é você que vai fazer, né? O ensaio de dureza é usado pelas indústrias. Ah, é? De que jeito? Bom, para fazer o controle no processo de fabricação de peças que nós utilizamos no nosso kart, por exemplo. Bom, você quer ver como esses ensaios são realizados? Então preste atenção. O primeiro passo do ensaio é a preparação da superfície do corpo de prova. Ela tem que estar plana e bem acabada. Então, selecionamos o penetrador e a carga de ensaio. Aproximamos o corpo de prova da esfera e aplicamos a carga. Após o tempo de aplicação da carga, ela é retirada. Fazemos então a leitura do diâmetro da impressão e calculamos o valor de dureza. Com o ensaio de dureza, a fábrica pode controlar o processo de fabricação dessa roda. Aí, a gente fica sabendo que dá para colocar essas novas rodas que vai dar tudo certo. Poxa, Edgar, esse ensaio Brinell é uma mão na roda. Só que existem vantagens e limitações no ensaio Brinell. O Brinell é muito usado para verificar a dureza de metais não ferrosos, ferro fundido, aço, produtos siderúrgicos e peças não temperadas. O Brinell é o único ensaio que admite ensaiar metais como esse que não tem estrutura interna uniforme. Além do mais, ele é super fácil de ser operado. Uma das dificuldades é que o seu uso é um pouco limitado por causa desta esfera de aço temperado. Com elas, só dá para medir a dureza até 500 HB, senão estraga a esfera. E não é só isso. A recuperação elástica provoca muitos erros, já que o diâmetro da calota diminui com a retirada da carga. Quanto mais duro for o material ensaiado, maior vai ser esse erro. Isso sem falar que o ensaio não deve ser feito em superfícies cilíndricas com raio de curvatura menor que 5 vezes o diâmetro da esfera usada. Senão, ocorre um escoamento lateral do material e a dureza medida vai ser menor do que a verdadeira. Em alguns materiais podem acontecer deformações no contorno da impressão, provocando erros de leitura. Essa aqui é uma impressão normal. E nessas outras duas aqui, há uma deformação na calota, comprometendo a medição. Como você viu, o ensaio de dureza Brinell é muito importante e pede muita atenção de quem trabalha com ele. O Rockwell trabalha com um sistema de pré-carga, permitindo avaliar a dureza de vários metais, desde os mais moles até os mais duros. Bom, eu já sei que o ensaio Rockwell é o processo mais usado no mundo, né?
Ele é rápido e fácil de ser realizado e está livre dos erros humanos. Detecta pequenas diferenças de dureza sem nenhum problema e produz um pequeno tamanho de impressão. E por tudo isso, nessa teleaula você vai aprender como é feito o ensaio Rockwell. Vai saber qual o equipamento utilizado e como funcionam suas diferentes escalas de dureza. E agora muita atenção que a nossa teleaula está começando. Salve, Ananias! Ô, Wilson. Eu vim buscar os eixos que o pessoal da fábrica encomendou. E ainda não estão prontos não, viu? Esse material está muito difícil de usinar. Ué, o que aconteceu? Olha, eu não sei se é o material do eixo que está muito duro ou a ferramenta que não é adequada para o material. Por isso eu já mandei fazer um ensaio Rockwell nos dois. Ensaio Rockwell? E que mal lhe pergunte no que consiste o ensaio Rockwell. Bom, é um método de ensaio de dureza com uma característica muito interessante. Qual? É que no Rockwell a carga de ensaio é aplicada em etapas. Quer dizer, primeiro é aplicado uma pré-carga para garantir um contato firme entre o penetrador e o material ensaiado. Só depois é que é aplicada a carga do ensaio propriamente dita. E o melhor é que a leitura da dureza é feita diretamente num mostrador que fica ligado na máquina de ensaio, de acordo com uma escala pré-determinada, adequada à faixa de dureza do material. E além disso, os penetradores usados na máquina de ensaio de dureza Rockwell são do tipo esférico, com esfera de aço temperado, ou cônico, com cone de diamante com 120 graus de conicidade. Mas como é que acontece o ensaio Rockwell? Quer saber? Então preste atenção. O ensaio Rockwell começa com a superfície do corpo de prova sendo aproximada do penetrador. Em seguida, o corpo de prova recebe uma pré-carga, que é menor do que a carga que vai ser aplicada no ensaio. Repare que na pré-carga, o ponteiro é ajustado na posição 0. Agora sim, a carga maior é aplicada até o ponteiro parar, fazendo com que o penetrador imprima uma marca no corpo de prova. No final do ensaio, a carga principal é retirada, fazendo com que o ponteiro pare no ponto em que vai ser feita a leitura na escala apropriada. Como assim escala apropriada, Edgar? Vem cá que eu vou te mostrar, ó. Dá uma olhada aqui. É que o técnico só vai fazer a leitura do ensaio nessa escala externa preta se estiver usando o penetrador cônico de diamante. Ah, entendi. Se ele estiver usando o penetrador esférico, a leitura vai ser feita nessa escala interna vermelha. Grande Neuza! Agora, você sabia que nos equipamentos digitais é só fixar a escala que vai ser usada, que o valor de dureza já sai diretamente na escala selecionada. Coisas da tecnologia, né, Ed? Neste ensaio, o valor de dureza Rockwell indicado na escala do mostrador já está relacionado com a profundidade que o penetrador atingiu no corpo de prova. E essa indicação já desconta a recuperação elástica do material depois que acontece a retirada da carga. Em outras palavras, a profundidade da impressão P é a base de medida do ensaio Rockwell. Então a medida do ensaio Rockwell é dada pela profundidade da impressão, que é feita pela carga maior. Agora, quais os equipamentos usados no ensaio de dureza Rockwell? O ensaio de dureza Rockwell, Caio, pode ser feito por dois tipos de máquinas. Tá, e qual a diferença entre elas, hein, Silva? A precisão dos seus componentes. Afora isso, a técnica de operação é a mesma. A máquina padrão mede a dureza Rockwell normal e é indicada para avaliação de dureza em geral. E a outra máquina, hein? É a mais precisa, Caio. Ela mede a dureza Rockwell superficial e é indicada para avaliar a dureza de folhas finas, lâminas ou camadas superficiais de materiais. Dá só uma olhada. Na Rockwell normal, cada divisão da escala vale 2 milésimos de milímetro. Já na escala da Rockwell superficial, cada divisão vale 1 milésimo de milímetro. Mas por que essa diferença entre as escalas? Porque a profundidade de impressão na Rockwell superficial é bem menor do que na Rockwell normal. Você podia me explicar como é que é feito o ensaio Rockwell? Uma vez que tenha sido determinada a escala a ser utilizada, o passo seguinte é prender o penetrador correspondente ao dispositivo de fixação. Depois é só selecionar a carga, posicionar o corpo de prova, aplicar a pré-carga, aplicar a carga maior, retirar a carga maior e pronto. Agora só falta fazer a leitura do valor de dureza no mostrador.
E que valor a carga maior deve ter? Bom, nos ensaios de dureza Rockwell normal é usada uma pré-carga de 10 kg força. E a carga maior pode ter 60, 100 ou 150 kg força. Sei. E nos ensaios de dureza Rockwell superficial? Bom, nesse caso é usada uma pré-carga de 3 kg força. E a carga maior pode ter 15, 30 ou 45 kg força. Sei. E Ananias, para que servem essas tabelas aqui, hein? Bom, elas mostram quais as escalas mais usadas nos processos industriais. Agora, você me desculpe aí a pergunta de leigo, mas qual é a relação entre as escalas de dureza Rockwell? Nenhuma. Por isso, só podem ser comparados entre si os materiais que forem ensaiados na mesma escala. No seu livro de estudos, você vai encontrar essas duas tabelas. Uma sobre a escala de dureza Rockwell normal e outra sobre a escala de dureza Rockwell superficial. Agora, para entender essas escalas, você vai ter que saber como é feita a representação da dureza Rockwell. Imagine que o resultado de um ensaio Rockwell seja 64 HRC. 64 é o valor da dureza obtido no ensaio. Mas que tipo de ensaio foi realizado? Ensaio Rockwell. Isso é o que dizem as letras HR. E por fim, a letra C informa qual a escala empregada. Ou seja, consultando a tabela, você vai ver que o ensaio foi de dureza Rockwell normal. Mas o número conseguido no ensaio Rockwell corresponde a um valor adimensional, quer dizer, ele só tem sentido se for comparado com outros valores da mesma escala. E aí, Neuza, entendeu o ensaio de dureza Rockwell? Não sei não, viu, Ed? Então lê nessa tabela aí para eu ver. Bom, esse ensaio foi feito na escala C. Portanto, ele se trata de um ensaio de dureza Rockwell normal feito numa máquina padrão. O penetrador para essa escala é o penetrador cônico de diamante, que deve ter 120 graus de conicidade. Qual é a carga do ensaio? Olha, a carga foi de 150 kg força. E a leitura do resultado foi feita na escala preta do mostrador. Ó, Silva, acho que a leitura do resultado na escala é uma coisa que eu já domino, hein? Muito bem, Caio. Então está na hora de você saber um pouco mais sobre profundidade de penetração. Bom, pelo que eu sei, a profundidade que o penetrador vai atingir durante a realização do ensaio é muito importante para se definir a espessura mínima do corpo de prova. E você lembra do que a norma técnica brasileira de método de ensaio fala sobre isso? Ela diz que a espessura mínima do corpo de prova deve ser de 17 vezes a profundidade atingida pelo penetrador, não é isso? É isso aí, rapaz. O problema é que não existe um jeito de medir com precisão a profundidade atingida pelo penetrador no ensaio de dureza Rockwell. Ué, mas como é que faz isso, Silva? Bom, o que se pode fazer é conseguir a medida aproximada dessa profundidade, que é identificada pela letra P. Mas como isso é feito? Isso é feito a partir do valor de dureza indicado na escala da máquina de ensaio, usando essas fórmulas aqui. Como é que funciona? Veja como você descobre que a profundidade aproximada de penetração atingida, ensaiando um material com dureza estimada em 40 HRC, é de 12 centésimos de milímetro. Nos quadros das escalas de dureza Rockwell, descobrimos que a escala C é da dureza Rockwell normal e que utiliza penetrador de diamante. Por isso, essa é a fórmula usada para o cálculo da profundidade. Até que não é tão difícil assim calcular a profundidade aproximada atingida pelo penetrador. Ainda bem que não é difícil, viu? Porque é isso que eu vou ter que fazer agora. E como eu já terminei a sua encomenda, eu vou pedir um ensaio de dureza Rockwell nessa chapa aqui. Mas antes eu tenho que saber se ela tem a espessura mínima necessária, uma vez que a sua dureza esperada é de 80 HRB. Você vai ter que fazer contas para descobrir qual é a profundidade aproximada que vai ser atingida pelo penetrador. Mas como você mesmo disse, isso não é tão difícil assim. Nessa tabela, com a escala de dureza Rockwell normal, eu vejo que na escala B, o penetrador utilizado é esférico. Assim eu escolho esta fórmula para chegar ao valor da profundidade aproximada. Fazendo as contas, eu vejo que a profundidade é de aproximadamente 1/10 de milímetro. Agora, como a espessura do corpo de prova deve ser de pelo menos 17 vezes a medida da profundidade, a espessura mínima da chapa deve ser de 1 milímetro e 7/10 de milímetro.
E isso ela tem. Mas o ensaio de dureza Rockwell também tem suas limitações, como, por exemplo, o fato de suas escalas não serem contínuas. Isso impede que materiais que têm dureza no final de uma escala e no início da outra sejam comparados entre si quanto à dureza. Por isso, na teleaula de hoje, você vai aprender um novo e mais completo tipo de ensaio, o ensaio de dureza Vickers. Agora fique ligado porque a nossa teleaula já está começando. No momento ele tá um pouco ocupado, mas se você quiser pode falar comigo. Claro, eu dou recado pra ele. Que o ensaio dos Vikings vai ser feito na semana que vem. Tá bom, eu dou o recado sim. Tá legal, tchau. E Edgar? O que foi? Tá rindo do quê? Ô, Nilza, é que não é Vikings, é Vickers. Vickers é o nome do outro ensaio de dureza que eu tô querendo aprender. Ai, meu Deus, que fora, não acredito. Também puderam, né, Ed, com um nome desses. É o nome dado pela companhia que fabricou as máquinas mais conhecidas para operar esse método que se chama ensaio de dureza Vickers. E qual a sua característica? É que ela leva em consideração a relação ideal entre o diâmetro da esfera do penetrador Brinell e o diâmetro da calota esférica obtida. Só isso? Ele vai muito mais além, porque ele usa um outro tipo de penetrador, que permite medir qualquer valor de dureza, desde os materiais mais moles até os mais duros. Uau, Ed, mas isso é muito bom! É muito bom, mas não quer dizer que o ensaio Vickers vá resolver todos os problemas de avaliação de dureza dos materiais. Mas então ele não serve para nada? O que é isso, né, Caio? É que, somado aos outros dois métodos que você conhece, ele é um bom caminho para atender às necessidades dos processos industriais cada vez mais sofisticados e exigentes. E como é que é essa dureza Vickers, hein, Silva? A dureza Vickers é baseada na resistência que o material oferece à penetração de uma pirâmide de diamante de base quadrada e ângulo entre faces de 136 graus entre as faces e a marca deixada no material ensaiado. Em linguagem matemática, dizemos que o valor da dureza Vickers é o quociente da carga aplicada pela área de impressão deixada no corpo ensaiado. E como é que se calcula essa área? Junto da máquina que faz o ensaio Vickers, existe um sistema de ampliação que permite obter as medidas das diagonais formadas pelos vértices opostos da base da pirâmide. Então deixa eu pensar um pouco, que eu calculo a área de impressão. Vamos pensar um pouco. Bom, se eu tenho as medidas das diagonais, eu já posso usar esta fórmula e calcular a área da pirâmide de base quadrada. Assim, eu aplico a área da impressão no cálculo de dureza Vickers. Desenvolvendo os cálculos, eu chego a esta fórmula genérica para descobrir a dureza Vickers. Agora, só depende da carga aplicada no ensaio e da diagonal média. Como só depende da carga aplicada e da diagonal média, então não fica muito difícil descobrir a dureza Vickers dessa chapa. Afinal, eu já sei que uma diagonal da impressão mediu 24 centésimos de milímetro e outra 26 centésimos de milímetro. Bom, para calcular o valor da diagonal média, eu só preciso somar essas diagonais que eu tenho e dividir por 2. Assim, eu chego à diagonal média, que vale 25 centésimos de milímetro. Agora que eu tenho a diagonal média e a carga aplicada, que neste caso foi de 10 kg/força, fica muito mais fácil conhecer a dureza Vickers dessa chapa. Aplicando esses valores na fórmula de cálculo de dureza, eu fico sabendo que o valor de dureza Vickers dessa chapa ensaiada é 296,7. Olha aqui, Edgar. 296,7. Nesse papel, esse número vem acompanhado de umas anotações. Deixa eu ver. Isso aqui é a representação do resultado do ensaio. 296,7
é o valor de dureza Vickers. HV indica que é um ensaio de dureza Vickers. E o 10 informa que a carga aplicada foi de 10 kg força. Ah, entendi. Quer dizer, então, que nesse outro ensaio aqui, o valor da dureza Vickers foi de 440 e a carga aplicada foi 30 kg força. Em alguns casos também vem indicado o tempo que durou o ensaio. Ué, como assim? Em geral, o tempo de aplicação da carga varia entre 10 e 15 segundos. Nos casos em que a duração for diferente, o tempo de aplicação deve ser indicado logo depois da carga. Ó, se esse ensaio tivesse durado 20 segundos, por exemplo, seria representado por 440 HV 30 20. Pronto, Silva. Já coloquei o corpo de prova que vai ser ensaiado. O problema agora é que eu não sei que valor deve ter a carga. Caio, ao contrário do que acontece no Brinell, no ensaio de dureza Vickers, as cargas podem ter qualquer valor. Qualquer um? Ele não vai dar problema, não, Silva? Não, porque as impressões são sempre proporcionais à carga para o mesmo material. Assim, o valor de dureza é sempre o mesmo, independente da carga usada. Entendi. Então tem carga para tudo quanto é tipo nesse ensaio. Não é bem assim. Por uma questão de padronização, nos ensaios de dureza Vickers, são recomendadas estas cargas, sendo que para cargas maiores do que 120 kg força, em vez do penetrador de pirâmide de diamante, é possível usar também as esferas de aço temperado de 1 ou 2 milímetros de diâmetro na mesma máquina. Só que aí, o ensaio feito na máquina Vickers é o ensaio de dureza Brinell. Agora repare como é feito o ensaio de dureza Vickers. Uma vez que tenha sido determinada a carga a ser utilizada, é só regular a máquina para o valor escolhido. O passo seguinte é posicionar e prender o corpo de prova com o dispositivo de fixação. Nesse instante, o operador busca o melhor foco da superfície a ser ensaiada através de um anel micrométrico. Depois, é só aplicar a carga durante 15 a 20 segundos e, em seguida, retirá-la. A impressão aparecerá no visor e suas diagonais serão lidas através de instrumentos de medição acoplados à máquina. Com essas medidas, é só calcular o valor da dureza Vickers através das fórmulas. No caso de superfícies tratadas, ou até mesmo quando é preciso determinar a dureza de microconstituintes individuais de uma microestrutura, nós utilizamos o ensaio de microdureza Vickers. Preste atenção no seu funcionamento. A microdureza Vickers tem o mesmo procedimento prático que o ensaio Vickers. A diferença é que ela trabalha com cargas menores que 1 kg força, podendo ter valores tão pequenos do tipo 10 grama força. Como a carga aplicada é muito pequena, na microdureza a impressão produzida é microscópica. Olha só, Edgar. Existem algumas fortes semelhanças entre os ensaios de dureza Brinell e Vickers. Como assim? Eu estava olhando aqui que o ensaio Vickers produz valores de dureza muito parecidos com a dureza Brinell. E é mesmo. Mas por que acontece isso? Porque o ângulo de 136 graus da ponta de diamante produz uma impressão que mantém a relação ideal de 375 milésimos entre o diâmetro da calota esférica e o diâmetro da esfera do penetrador Brinell. E isso vale para qualquer carga aplicada? Vale para qualquer uma, mas é recomendado o uso de cargas diferentes para conseguir uma impressão do tamanho compatível para o visor da máquina e para evitar os defeitos de impressão. No ensaio Vickers, uma impressão perfeita deve apresentar os lados retos. Mesmo assim, os defeitos podem acontecer, provocados pela deformação da impressão. E aí, o que acontece? Quando esses defeitos acontecem, apesar das medidas das diagonais serem iguais, as áreas de impressão são diferentes.
E como o cálculo do valor de dureza Vickers usa a medida da média de duas diagonais, esses erros interferem no resultado da dureza. Ué, interferem de que jeito? É que aí nós vamos ter valores de dureza diferentes do real. E não tem como corrigir esses erros, não? Tem sim. Uma forma é alterar o valor da carga de ensaio para mais ou para menos, dependendo do material e do tipo de defeito que apareceu. Mas, de qualquer maneira, esse é um grande método de ensaio de dureza. Então me fala um pouco das vantagens e limitações do ensaio Vickers. Olha, o ensaio Vickers fornece uma escala contínua de dureza, o que permite a medição de diversos valores de dureza em uma única escala. Parece muito prático. Não só é prático, como também é muito útil. Afinal, as impressões são muito pequenas e podem não inutilizar o material ensaiado. Mas não é só isso. Como o penetrador do Vickers é de diamante, ele é praticamente indeformável. Fora que o Vickers serve para materiais de qualquer espessura e ainda pode ser usado para medir durezas superficiais. Só que o Vickers exige alguns cuidados especiais necessários para se evitar erros de medida ou de aplicação de carga, que mudam muito os valores reais de dureza. Agora, uma coisa muito importante. A preparação dos corpos de prova para ensaio de microdureza devem ser feitos como para metalografia, como é o caso desses corpos de prova aqui. E de preferência, o polimento eletrolítico deve ser usado para evitar o encruamento superficial. É importante saber que quando forem usadas cargas menores que 300 gramas força, pode haver a recuperação elástica, o que vai dificultar bastante a medida das diagonais. Como toda máquina de precisão, a máquina de dureza Vickers pede aferição constante. Afinal, qualquer erro na velocidade de aplicação da carga vai trazer grandes diferenças em valores de dureza.